Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal. O objetivo aqui é a gente descomplicar alguns assuntos de TI, tá? E falar sobre algumas variedades também, games, algumas coisas que a gente acha interessante, a gente que tá nesse mundo, né, de TI, essa loucura dos dias de hoje. E a gente vai falar bastante sobre a área de testes também. Eu sou atualmente especialista em teste de software, atuando aí com diversos clientes em consultoria de software. E eu vou passar um pouquinho, tá, do aprendizado que eu obtive durante todos esses anos atuando nessa área, passando para vocês aí alguns assuntos importantes no mercado hoje em dia. Alguns assuntos até que já foi falado várias vezes, já foram abordados em outros vídeos, mas que às vezes eu vejo que são passados de uma maneira um pouco mais complexa e que para quem está começando no assunto fica um pouco difícil, tá? Então nosso objetivo aqui é descomplicar mesmo a TI na vida de todos vocês. Legal? Para começar, seria interessante a gente falar sobre um assunto bastante pautado hoje no mercado, principalmente o mercado voltado para testes, tá? Teste de software, teste de aplicativos, mobile, aplicações computacionais, games e etc. O teste, a garantia da qualidade é muito importante hoje. Então, um dos pontos que a gente pode abordar sobre testes e que é bem utilizado no mercado hoje é a questão do BDD. Como a gente vai usar, quando a gente usa, o que a gente faz, deixa de fazer com o BDD. Então, numa série de vídeos aqui, eu vou querer abordar com vocês algumas situações onde a gente pode trabalhar e aplicar o BDD de uma forma, não digo correta, porque existem muitas adaptações da metodologia, mas de uma forma mais dentro do que a gente espera, dentro do que a gente precisa para cada um dos projetos. A gente sabe aí que tem bastante gente que está começando com TI hoje. A área de testes é uma área fortíssima no mercado, tem muita gente atuando com testes, muitas áreas diferentes voltadas para teste de software. É a garantia da qualidade, né, pessoal? É garantir que o software chegue de uma maneira adequada ao cliente final, ao consumidor final. E que para quem trabalha em consultorias, por exemplo, tanto o nosso cliente como o cliente do nosso cliente esteja sempre satisfeito. Qualidade tem tudo a ver com a satisfação do cliente, tá? Eu vou explicar para vocês um pouco, para a gente entender o que é o BDD, o que a gente pode fazer com ele, como que a gente vai trabalhar isso, tá? Quando a gente fala de BDD, a gente tem que enquadrar um pouco esse ecossistema que a gente vai trabalhar, tá? Sobre o que seria ideal a gente falar nesse treinamento. Metodologia, algumas ferramentas, frameworks, tudo visando agilizar o desenvolvimento de testes. Mais uma vez a gente volta a falar sobre o ágil. Tá? O BDD ele é uma ferramenta do ágil, ele pode ser aplicado até em cascata, algumas metodologias que não são ágeis, mas ele é uma ferramenta voltada para o ágil, tá? Ele pode ser adaptado, mas ele é uma ferramenta específica do ágil. E para falar sobre o BDD, a gente vai falar sobre Gherkin, tá? Que é a linguagem, né? O que a gente vai usar para escrever o BDD e contextualizar um pouquinho dentro de BDT e TDD também. Vamos entender o que é essa sopra de letrinhas. Hoje, quando a gente fala em desenvolvimento de testes, em área de testes, a gente costuma pensar assim, bom, projeto de teste. Projeto de teste todos sabem que é hiper importante dentro de uma empresa. Hoje, num projeto de teste, a gente pode chutar aí que gira em torno de 40% a mais do valor que é gasto em todo o projeto é voltado para a área de testes. Tá? É uma área muito importante realmente. Então, quando a gente pensa num projeto de testes, eu vou testar um software, eu vou testar uma aplicação, um aplicativo, eu tenho que fazer uma bateria de testes, tá? Quando a gente pensa nisso, a gente pensa assim, de quem é o papel de fazer esse teste? Por quê? Eu tenho algumas figuras ali dentro de um projeto de testes. Eu tenho aquele papel, aquela figura do desenvolvedor. Aquele cara que está lá no código, fazendo todo o desenvolvimento da aplicação, tem acesso às classes, métodos, independente aí da linguagem, tá? Da ferramenta que ele estiver trabalhando, ele tem acesso ao código em si, tá? Esse cara, de repente, ele pode fazer aqueles testes unitários, testes de integração, testes de sistema. A gente tem a figura também do tester, né? Aquele cara que é voltado só para testes mesmo, normalmente testes funcionais, testes performance, né? Usabilidade, entre outros, que é um cara que senta ali, uma pessoa que está visando o teste em si. Ele quer testar aquele produto alheio à equipe de desenvolvimento e vai fazer todos esses testes.
Mas a gente tem também a figura do QA, se a gente pensar em um nível acima, aquele cara mais responsável pela qualidade como um todo, né? Então ele vai pensar tudo num planejamento, numa estrutura para aplicação, o produto em si, o que esperar daquele produto, né? Durante esses testes, é claro. Quando a gente começa a dividir dessa forma, surgem até outros papéis, o PO, que é o Product Owner, né, o dono do produto, o gestor de um produto, gerentes de testes, né? Todos eles, de uma certa forma, têm uma certa ligação com o teste. Eles fazem parte do papel de teste. Eles fazem parte do papel de testar. Tá? Porque de uma forma ou de outra eles acabam influenciando ou contribuindo para esses testes. Então é muito amplo, a gente não tem um papel específico responsável por esses testes. Muita gente é responsável por esses testes, muita gente de áreas diferentes, de áreas distintas. Então aí surge um problema, porque eu não posso me dar o luxo de um teste escrito por um desenvolvedor extremamente técnico não ser compreendido pelo PO, por exemplo, o Product Owner, ou não ser compreendido por um gestor de produto numa reunião, por exemplo, de decisão em cima desse projeto, ou até mesmo o inverso, um tester escrevendo um teste muito voltado ao negócio que não seja compreensível para o cara de desenvolvimento. Todos têm que ter aí uma certa afinidade com esse teste. O teste, a linguagem teste tem que percorrer a empresa como um todo. E o BDD ele vem para satisfazer isso. O BDD ele vem para solucionar isso. O Gherkin em si, que é a linguagem, a gente vai definir um pouquinho cada um deles, vem para solucionar exatamente o que é isso. Porque o teste ele deve ter uma linguagem comum, compreensível por todos da equipe, principalmente equipes ágeis, onde normalmente a gente tem mesas, squads, que são formadas representantes de desenvolvimento, analistas de negócio, owners de projeto, de produto, né? Há uma interação muito grande entre todos eles durante a etapa de testes, do teste de software. E seria natural que o teste deve ser compreendido por todos, tá? Então a gente vai ver exatamente como ele pode ser compreendido por todos dentro da equipe. Vamos pensar um pouquinho na evolução da metodologia, tá? Inicialmente, a gente tinha o TDD. Atrás, tem até, eu não cheguei a colocar aqui nesse material, nesse vídeo, a gente tinha também o DDD, 3Ds. O DDD era o desenvolvimento orientado ao domínio. Algo que já está bastante pautado em diversos vídeos, tal. Depois, se vocês quiserem, a gente faz uma apresentação aqui para vocês também. Mas em 2001, começa a ficar bastante comum com algumas publicações, alguns livros, o TDD. Tá? O que era o TDD? O TDD é o desenvolvimento baseado no teste. Como funcionava isto? Isso costuma bugar um pouquinho até a cabeça mesmo de desenvolvedores, tá? Normalmente quando a gente tem uma equipe e a gente vai implantar o TDD e a gente começa a explicar como deveria funcionar o TDD, começa a dar um bug mesmo na cabeça das pessoas, porque elas pensam assim, como assim desenvolvimento orientado a teste? Como eu vou pensar primeiro no teste antes de desenvolver o que eu preciso realmente desenvolver? Existe uma metodologia para isso, TDD. Existe uma técnica para isso, tá? Principalmente dentro do TDD, a gente usa um ciclo que é o Red Green Refactor. Como funciona esse ciclo? Vermelho, verde e refactory. Vamos supor que eu tenha que desenvolver uma aplicação. Vou colocar algo bem simplório aqui, algo bem lúdico mesmo para a gente tentar descomplicar e entender esse processo. Eu sou um desenvolvedor de uma empresa e eu recebi uma demanda para desenvolvimento, por exemplo, de uma calculadora. Algo bastante simples. A minha empresa vai implantar um site, uma aplicação, um aplicativo, algo do gênero, e eu preciso desenvolver uma calculadora. E a metodologia utilizada é o TDD. Ora, se a metodologia utilizada é o TDD, eu vou pensar no teste antes mesmo do desenvolvimento. Notem que eu estou no papel agora de desenvolvedor. Eu vou desenvolver a aplicação calculadora. Então vamos lá. Eu vou aplicar a metodologia TDD. Ciclo. Red Green Refactor. Resumindo bastante, tá, pessoal? Só para a gente entender a evolução mesmo. Eu vou desenvolver primeiro um teste. Então eu vou pegar minha ferramenta de testes, automação, tá? Aí a gente já está falando um pouquinho, já entrando na área de automação de testes. Vou pegar minha ferramenta de escrita de testes, pode ser em Java, pode ser Cucumber,
sabe, diversas ferramentas, plugins diferentes, N linguagens diferentes. Mas vamos supor que eu vou pegar o Java, vou trabalhar em JUnit, por exemplo. Abrir lá minha IDE, estou lá com JUnit, meus plugins instalados, tudo funcionando, as bibliotecas tudo funcionando, e eu vou escrever esse teste lá dentro. E aí eu vou pensar assim, eu vou fazer uma calculadora. Quais as funcionalidades, as features que precisa ter essa calculadora? Então, por exemplo, uma calculadora ela precisa fazer as 4 operações básicas: somar, dividir, multiplicar e subtrair. Então eu vou pensar assim, eu preciso de um teste que testa a minha aplicação durante uma subtração. Tá? Então eu vou para a minha ferramenta de escrita de testes, a gente já está falando aí de automação, tá? Eu vou para a minha ferramenta de escrita de testes, eu estou dentro do Java com JUnit. Então eu abro lá minha IDE lá com os meus plugins, bibliotecas, tudo instalado, e vou escrever esse meu teste. Então eu vou abrir lá, vou abrir o JUnit, por exemplo, e escrever o meu teste, onde eu obtenho 2 números, eu chamo uma classe, por exemplo, calculadora, só que eu não desenvolvi essa classe ainda. Aí nesse teste eu chamo um método, por exemplo, somar, mas eu não desenvolvi esse método ainda. Escrevo lá no meu teste. Aí dentro desse teste eu obtenho 2 números, somo os 2 números e obtenho o resultado, o inteiro para a soma dos 2 números, por exemplo. Eu criei o meu teste e aí eu vou rodar o meu teste. Eu vou executar esse teste. Só que a minha aplicação lá não está desenvolvida ainda, porque eu estou criando o teste antes mesmo de eu ter a aplicação. Então, o que vocês acham que vai acontecer quando eu rodar esse teste? Quando eu rodar esse teste, ele vai chamar uma classe, que eu falo, por exemplo, calculadora, que não existe ainda, lá dentro do Java, da minha linguagem. Ele vai chamar um método soma, que não existe ainda. Então, o que vocês acham que vai acontecer com esse teste? Ele vai falhar. Nesse momento, a gente está no vermelho do ciclo. Tá? Eu rodo o teste e eu obtenho a falha. Eu quero uma falha, porque eu preciso garantir que o teste está funcionando. E o teste funcionar nesse momento é provar que a aplicação não funciona, porque a aplicação não existe ainda. Eu não desenvolvi ela ainda. Legal. Rodei o teste, falhou. Estou no vermelho do meu ciclo. Uma vez que eu obtive a falha, o que eu faço? Eu vou agora sim para a minha aplicação e vou fazer o que a gente chama de baby steps, pequenos passos. Eu vou desenvolver dentro da minha aplicação só os passos necessários para ela poder passar no teste. Eu quero que ela passe no teste. Tá? Então eu vou lá na minha aplicação. Se o meu teste chamava uma classe calculadora, eu crio a classe. Se o meu teste chamava um método soma, eu crio o método. Tá? Se o meu teste obtinha 2 números para somar, eu crio os passos necessários ali para ele somar esses 2 números. Se o meu teste retornava o resultado dessa soma, eu crio ali na minha aplicação o retorno dessa soma. Então agora eu desenvolvi a minha aplicação, desenvolvi a soma. E eu vou fazer o que de novo? Vou rodar o meu teste de novo, para garantir que o que eu desenvolvi está certo. Tá? Rodo o teste. Quando eu rodar esse teste novamente, que eu já tinha feito lá atrás, eu não mexi mais no teste. Eu rodo aquele teste que eu fiz lá atrás. Quando eu rodar esse teste, o que vai acontecer? Eu fiz todos certinhos, passo a passo. Ele vai passar o teste agora. Eu vou ter um pace. Ok. Quando passou, eu estou no verde do meu ciclo. Tá? Eu saí do vermelho, do red, e passei para o green. Agora eu estou no green, no verde do meu ciclo. Legal. Uma vez que eu atingi o verde do ciclo, eu vou para o próximo passo do meu ciclo, a próxima etapa do meu ciclo, que é o refactor. O refactor, o que eu vou fazer? Eu vou refatorar. Tá? Eu vou melhorar tanto o meu teste como a minha aplicação. Então eu volto lá para o meu teste, falo assim, ó, meu teste ele somava, né? Mas minha aplicação vai precisar também subtrair 2 valores. Então agora eu completo o meu teste. Eu vou lá e acrescento passo a passo no meu teste para dentro da classe calculadora chamar um método subtração, obter 2 números, subtraí-los e me trazer o resultado. Tá? E vou rodar esse teste. Quando eu rodar esse teste, o que vocês acham que vai acontecer? O método subtração não existe ainda lá na aplicação. Quando eu rodar esse teste, o que vai acontecer? Quem pensou falhou? Quem pensou passou? O que acontece? Quando eu rodar esse teste, eu vou rodar esse teste como um todo, novamente. A soma vai passar.
ela já estava pronta. A subtração, que é a segunda parte que eu fiz, ela falha. Então, a subtração falhando, eu estou de novo no vermelho do ciclo. Red, green refactor. Eu estou de novo no vermelho. Legal. Falhou? Agora eu volto lá para a minha aplicação e agora eu vou criar na minha aplicação os passos necessários para ela passar no teste. Os passos que faltam são os passos referentes à subtração, porque a adição já está passando no teste. Vou lá e codifico agora a subtração. E rodo de novo o teste. Quando eu rodar de novo esse teste, o que vai acontecer? A soma vai passar, a subtração vai passar. Legal. Voltei para o verde. Uma vez que eu estou no verde, qual o caminho? Refactor. Eu retomo o ciclo. Eu penso assim, minha aplicação precisa multiplicar dois números. Vou lá para o meu teste, escrevo, completo o meu teste. Agora, além da soma e da subtração, ele testa a multiplicação. Rodo ele. Vai falhar, porque a minha aplicação ainda não tem multiplicação. Vou lá para a minha aplicação, coloco os passos necessários que eu preciso para passar no teste. E rodo o teste de novo. Quando eu rodar o teste, a minha soma vai passar, a minha subtração vai passar e a minha multiplicação vai passar. E eu fico nesse ciclo até eu construir a minha aplicação completamente. Até eu ter todas as minhas features, todas as minhas funcionalidades prontas, tá? E testadas, que é o mais importante. Mas eu não vejo muita vantagem nisso, vai demorar, dá trabalho para o desenvolvedor, o desenvolvedor vai ter problemas na hora de ficar pensando primeiro no teste e depois... É uma mudança de cultura, sim. É uma mudança cultural quando a gente vai implementar o TDD dentro de uma empresa. Mas eu coloco uma questão para vocês analisarem também. Vamos pensar o seguinte, vocês repararam que toda vez que eu passava pelo ciclo, eu testava não só a parte atual, como a parte anterior? Porque aí meu teste está preparado para testar tudo. Então, a primeira vez que eu passei pelo ciclo, eu testei a soma. A segunda vez que eu passei pelo ciclo, eu testei a soma e a subtração. A terceira vez, eu testei a soma, testei a subtração e testei a multiplicação. Notem que eu me aproximo muito, principalmente em testes unitários, a integração, eu me aproximo muito de 100% de regressão. Testes regressivos, a importância dos testes regressivos. Por quê? Tem até um outro vídeo que eu quero falar bastante sobre tipos de teste. Ali a gente vai falar um pouquinho também sobre testes regressivos, tá? A importância dos testes regressivos. Mas por que é importante isso? Vamos supor que o desenvolvedor está lá fazendo a soma. Aí ele começa a codificar a subtração. O que me garante que quando ele estava codificando a subtração, ele não chamou um método, um componente, alguma alteração que ele fez que quebrou a soma. Pode ser que eu já tinha testado a parte da soma e estava ok. Mas na semana seguinte, quando o desenvolvedor foi desenvolver a subtração e aí ele alterou alguma coisa no código, quebrou a soma. Aí eu testo a subtração, vejo que está com erro, mas eu não volto a testar a soma. Aquele erro passa despercebido e normalmente vai para a produção. Se não tem uma regressão, eu voltar naquilo que eu já tinha testado e testar de novo, eu posso ter uma quebra de alguma funcionalidade importante, subir um erro importante para a produção, e eu ter um impacto muito grande. Questões de risco, análise de risco, qual o impacto para cada uma dessas funcionalidades. Algo bastante interessante também, eu quero abordar aqui com vocês também, em algumas outras situações, teste orientado a risco, tá? Mas, em resumo, no TDD, a gente tem uma regressão muito grande, porque cada vez que eu passo pelo ciclo, eu sou capaz de refazer todos os testes anteriores, eu já tenho teste escrito para aquilo. Ao contrário de eu desenvolver toda a aplicação e depois testar só uma parte, porque isso me gera um outro problema. Vamos pensar que o desenvolvedor não utilizou o TDD. Ele fez um método convencional, ele fez uma análise lá dos requisitos, entendeu tudo que tinha que ser feito na calculadora, soma, subtração, divisão, multiplicação, foi lá, desenvolveu tudo, do início ao fim. Depois que ele desenvolveu tudo, ou ele ou alguém parou para testar. Aí, de repente, ele testou a soma e viu que tinha algo muito errado na soma, e esse mesmo erro, ele levou para subtração, ele levou para multiplicação, ele levou para divisão. Ele replicou esse erro em todo o código. Acontece frequentemente. Eu vejo isso muitas vezes por dia nas empresas. Então, o que acontece?
Se ele está aplicando o TDD e ele comete esse erro na soma, ele já testa a soma na sequência e ele já não comete mais esse erro. A gente tem um ganho muito grande de tempo no desenvolvimento, tá? Estima-se aí de 20 a 30% de economia de tempo, em média, tá? Falando em termos estatísticos, em relação ao TDD e a metodologia tradicional. Ah, o desenvolvedor vai perder mais tempo fazendo o teste. Sim, mas ganha-se por outro lado. Ganha-se na regressão, ganha-se na automação do teste, ganha-se na estrutura do código. Porque se eu tiver 20 desenvolvedores desenvolvendo dentro de uma equipe, os 20 vão ter a mesma estrutura. A manutenção do código, a documentação do código, tudo fica mais simples. Os desenvolvedores, intuitivamente, dentro do TDD, eles vão seguindo a mesma estrutura, porque eles vão desenvolvendo por pequenas partes, porque são os pequenos testes que eles precisam fazer. Se deixar, por exemplo, no que se diz por aí, a Deus dará, um desenvolvedor pode implementar essa calculadora com uma classe e 2 métodos, outro pode fazer uma classe para cada método, outro pode fazer um método com as 4 operações, N formas de código diferente, tá? N formas de estrutura do código diferente. Se eu tenho uma equipe atuando com TDD, eu tenho esse ganho também. Todos os desenvolvedores acabam indo na mesma direção. Eles geram um código muito parecido. Isso facilita muito em grandes sistemas, grandes aplicações, onde a gente tem inúmeros desenvolvedores fragmentados, cada um desenvolvendo uma pequena parte da aplicação. E eu preciso ter um código coeso, conciso entre toda a aplicação. Bom, valeu pessoal. É isso que eu queria falar com vocês hoje. Na sequência, nos próximos vídeos, a gente vai destrinchando um pouco mais o assunto, vai melhorando um pouco mais o assunto, tá? Até o último vídeo que eu quero fazer algo mais prático, mostrar dentro de uma ferramenta de automação e assim por diante. Algo bem simples, para descomplicar mesmo a vida de TI. Aguardo vocês nos próximos vídeos, a gente continua com esse assunto. Obrigado, até logo.